Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na Epístola de Judas. Judas, lá antes de Apocalipse, para lermos o texto base nesta noite. Depois eu vou explicar para os irmãos o tema, né, e o que será desenvolvido aqui. Mas, Epístola de Judas, nós vamos ler o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Amém? Os irmãos encontraram? Judas, capítulo único, versículo 10 e verso 11 também. Nos diz assim: estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Amém? A mensagem nesta noite se chama A Religião de Caim. Alguém viu o cartaz aqui? Quem viu o cartaz nas redes sociais? Né? E aí eu passei para o irmão Alain, para ele fazer o cartaz, ele sempre faz os cartazes. E eu falei, irmão, faz aí, vai ser mais ou menos isso. E aí quando ele mandou o cartaz, eu fiquei pensando, o que ele vai colocar, né, no cartaz? E quando ele mandou o cartaz com aquelas mãos, eu bati o olho e falei, uau! Né? E aí eu falei com a minha esposa, falei, olha, isso aqui é para impactar, né? E não é para ter medo, não, irmãos. Alguns dias atrás nós tivemos a ministração do Bispo Alexandre, a Igreja do Diabo, não foi isso? E às vezes o pessoal fica assim, não, irmãos, é para refletir, não é para ter medo de nada. O verdadeiro amor lança fora todo medo, amém? É para a gente refletir, é para a gente olhar e refletir, né? Às vezes a gente vê as coisas só com anjinho, céuzinho, e a gente não olha para dentro do que precisa ser feito dentro de nós. E por que Caim? Por que a religião de Caim? Se você não sabe quem é Caim, ou você nunca leu a Bíblia, ou você não assiste novela, um dos dois, né? Um dos dois. Tem novela acontecendo aí, e aí alguns dias atrás eu estava conversando com uma moça que trabalha comigo algumas vezes, e ela gosta, né, de trazer debates acerca da palavra de Deus, acerca de algumas questões. E aí ela me trouxe falando sobre esse Caim da novela. Falou, nossa, deu um ranço do Caim. Eu falei, quem é Caim? Nossa, veja, eu falei, onde, mulher? Na novela. Eu falei, não, eu não acompanho, mas e aí? E o Caim? Ela falou, não, dá um ranço terrível daquele homem. Nossa, aquele homem faz um papel muito bom, porque se Caim foi daquele jeito, foi ruim demais. E aí depois eu dei um livro nascidamente para ela. Eu falei, lê aqui, né? Vê sobre a organicidade das Escrituras, para você saber um pouquinho mais sobre o que é pecado e sobre todas as questões que o livro fala. E ela gostou e começou a ler. Mas ela me trouxe esse negócio do ranço do Caim. Eu peguei o ranço do Caim. Falei, gente, todo mundo quer ter raiva do Caim. Mas nos esquecemos, todo mundo quer ser outro, menos o Caim. Mas o que significa o Caim para nós? O Caim não é o homem que se desintegra de Deus. O Caim não é o homem que diz para Deus, eu vou para longe de ti, viver sem ti. E quantos de nós outrora já vivíamos assim? Quantos de nós vemos o Caim no outro? O outro é o Caim, o outro é aquele que quer fazer mal, o outro. Ou olhamos para essa mensagem que está lá em Gênesis, nos falando sobre Caim e Abel, e a gente só pensa na oferta, né? A gente ouve as mensagens só da oferta. Caim deu o que não prestava, Abel deu a boa oferta. Então vem cá e dá a boa oferta. E às vezes a gente reduz as Escrituras nisso. O que é mais? Será que essa mensagem na palavra de Deus estava mais preocupada com a oferta ou com um irmão matando o outro irmão? O que seria mais importante? Uma oferta que foi aceita ou não? Ou um irmão que se levanta para matar o outro? Nós temos que pegar o sentido certo da Escritura, amém? Nós temos que ver com o olhar certo, orgânico, daquilo que o Senhor quer passar para nós, amém? Então, eu fiquei com esse negócio do Caim e meditando, e aí eu cheguei nesse texto também de Judas, a qual nos fala no versículo 11, né? Porque prosseguiram pelo caminho de Caim,
E quando você vai lendo todo esse trecho, você vai ver que Judas ali, ele coloca também outras pessoas. Nesse versículo ele coloca Balaão, ele coloca os filhos de Corá. E antes um pouco ele vai explicando os motivos por que ele engloba todos eles ali. Mas a gente vê que ele usa o Caim como este modelo, o caminho de Caim. E por que religião de Caim? Por que eu não usei o caminho de Caim para ser tema desta mensagem? É porque a religião, irmãos, muitas vezes, nós somos muito propícios, qualquer um de nós é muito propício. Durante toda a história, nós somos propícios a usar a religião para justificar qualquer coisa, até coisas más. Né? E a religião de Caim é uma religião, então, que ela é meramente humana. Porque se Caim é aquele homem, então, que ele se afasta de Deus, ele diz, eu vou viver sem Deus, a religião de Caim é aquela que brota do coração do homem, mas não vinda de Deus, mas da invenção humana, do pensamento do homem, ou da vontade do homem, baseada no pecado, e não na graça divina, e não no amor do Senhor. Porque nós vemos que Caim, o que ele estava fazendo ali, irmãos? Ele estava oferecendo uma oferta, ele estava executando a sua religião ali. Mas a religião de Caim o fez matar o seu próprio irmão. Mas nós vamos discorrer sobre isso, amém? Então, a religião de Caim, portanto, é a religião humana caída, que é diferente da fé na palavra viva, que é a qual nós buscamos todos os dias, amém? A qual nós precisamos buscar todos os dias. E eu quero colocar aqui, eu poderia enumerar algumas, várias características, eu quero aqui apenas 3 ou 4 passar para você, para que você reflita nesta noite. Será que quando eu estou exercitando a minha fé, eu estou exercitando o quê? Uma religiosidade de Caim? Ou eu estou realmente vivendo uma fé genuína no Cristo, no Deus vivo, na palavra viva e verdadeira? Porque não que seja uma coisa que não que exista um tipo de religião chamada religião de Caim, mas no dia a dia, constantemente, nos nossos julgamentos, nas nossas questões, nós agimos muitas vezes como Caim agiu, no pensamento de Caim, e não do homem transformado, como deveríamos. Então precisamos refletir. Amém? Amém? Os irmãos se sintam exortados nessa noite, mas com amor, em nome de Jesus. Primeira coisa, a religião de Caim, ela justifica a violência. Uma religião que é caída, ela justifica a violência. O nome de Caim, uma das traduções que pode se usar para o nome de Caim, é lança. Né? Tem algumas versões que trazem adquirido ou posse, mas também pode ser traduzido como lança. E para que serve a lança, senão para me levantar e matar o meu próximo, para matar o meu irmão? E aí eu te pergunto nessa noite, religião mata? O que você acha? Religião mata, irmãos, os outros? Hã? Já viu alguém matar por causa de religião? Já leu sobre isso? Já. Durante toda a história da humanidade, a religião foi responsável pela morte de muitas pessoas. Nós vemos ali tirando Caim, mas desde Moisés ali, por exemplo, nós vemos Moisés chegando e dizendo, olha, se levante cada um contra o seu irmão e o mate para que a praga cesse. Nós vemos Finéias, né, o povo estava ali, a Bíblia diz que havia uma praga, e Finéias vem com uma lança, ele transpassa um homem e uma mulher que estavam numa cama, os dois, ele transpassa os dois, e é dito que a praga cessou. Ou seja, o costume de se matar por causa de religião acontecia constantemente. E nós vemos todo ali o povo de Israel em batalhas, trazendo mais para próximos de nós, o que foram as cruzadas na Idade Média, se não perseguição e morte? O que foi a Inquisição em se queimar, enforcar? Irmãos, inventavam instrumentos de tortura, parece que havia um concurso de criatividade. O quanto que a religião, em nome de Deus, matou. Isso eu estou falando da cristandade, fora todas as religiões, irmãos, são tentadas a exercer força contra alguém que não crê aquilo. De vários. Hoje nós vemos de religiões orientais, muitas vezes acontecendo um ataque aqui, outro ali, mas o cristianismo já fez muito isso, o chamado cristianismo.
né, durante a história, em nome de Deus matando o meu próximo. É a religião de Caim. E aí eu te pergunto, então, mas por que ela mata? Eu vi uma reportagem que dizia assim, por que religiões que pregam a paz, elas matam? Né? Se diz que é paz, que são irmãos, que são iguais, mas mata o outro que não é daquela religião. Mas por quê, irmãos? Porque a religião, ela divide. Divide ou não divide? Eu tenho uma religião, você tem outra. Então não dá para a gente andar junto. Não, você acredita em uma coisa, eu acredito em outra. Não dá. A religião, ela faz oposição. A religião, ela muitas vezes cria adversários. Né? Quantos, no momento de conversão, ali, numa fé cristã, numa fé evangélica, ouviram do seu pastor, olha, agora você não pode mais ir na casa do seu irmão. Você sabe, né? Aquele irmão seu bebe, aquela tia sua, seus primos, nem pensar. Você sabe por onde que eles andam. Eu conheço. Eu estou aqui na comunidade, pastoreando há 30 anos, então não ande com eles. E aí a religião divide. Né? Porque você chega em casa e aí você não... Eu já passei por isso. Já passei por isso. De me separar de alguém que eu deveria amar. Isso eu falo de sangue. Não estou nem falando de pessoas que são meus próximos filhos de Deus como eu. Falo de sangue. Quantas vezes nós não nos afastamos outrora por causa disso? Então a religião, ela cria o adversário, ela cria o opositor. Agora eu te pergunto, os irmãos que ouvem aqui, né, os pastores, estão entendidos no grego, no hebraico, no aramaico, né, como o pastor Josué, né, e falam, o que é opositor? Na Bíblia, o que é opositor? Diabo. É ou não é? Adversário, diabo. Então, se a religião ela cria essa oposição, ela cria muitas vezes um diabo ali dentro de cada um. E o que Jesus disse sobre isso? Qual que é, então, a função, né? O homem da religião de Caim, sendo um diabo, um opositor, o que ele vai fazer? Ele vai matar. Porque a Bíblia diz que ele é homicida desde o princípio. Vamos fazer uma leitura? João 8:40. Vamos ver o que Jesus disse quando ele estava diante de uma situação onde estavam religiosos o questionando sobre o que ele falava, sobre o que ele ensinava. João, capítulo 8, versículo 40. Nós vemos ali um embate de Jesus, não da parte dele, mas da parte daqueles que vinham contra ele, tentando usar a religião, dizendo, olha, você está trazendo umas coisas esquisitas, umas palavras diferentes. Jesus até pergunta, vocês não estão entendendo minha linguagem? Vocês não estão entendendo o que eu quero falar? Mas olha só o que é dito aqui no versículo 40. Jesus diz, mas agora procurais o quê? Matar-me. Jesus estava falando aqui com assassinos de aluguel? Jesus estava falando aqui com traficantes, com bandidos, com pessoas que estavam cumprindo pena por algum... Não. Ele estava falando aqui com pessoas religiosas, conhecedores das Escrituras, estudantes debruçados nas Escrituras, aprendiam a ler através das Escrituras, mas aquilo não lhes entrava no coração. E Jesus disse, sabe o que vocês querem fazer? Vocês querem me matar, porque é isso que a religião de Caim faz. E ele diz, matar-me a mim que vos tenho falado o quê? A verdade. Porque vocês estão apegados a algo que não é verdadeiro, e eu trago a verdade e vocês querem me matar. Porque é assim que a religião de Caim, ela age, a religião nascida de um coração caído humano. E aí, ele diz, Jesus continua dizendo, vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Então Jesus ele começa a fazer aqui um link agora. Ele diz, vocês estão fazendo a obra, sabe de quem? Do pai de vocês. Agora, no coração e na mente daqueles homens que ali estavam, quem que era o pai deles? Abraão, Deus, né? Eles apelam primeiro para Abraão, falam, somos filhos de Abraão. Aí não colou. Jesus falou, não, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Aí o que eles vão dizer? Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então no pensamento deles, eles estavam fazendo a obra de Deus.
Eu vou matar por amor a Deus, eu vou matar porque é a vontade de Deus que você morra. E aí então, o Senhor lhes replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de o quê? Amar. Matar não, amar. Ah, Deus é seu pai? Meu pai. Então você tem que amar. Matar não. Então vocês não estão entendendo de que espírito que vocês são. E aí então, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendes a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Amém? Então, Jesus ele faz um link, ele fala, olha, vocês estão querendo matar em nome de religião, mas eu quero dizer para vocês, quem é homicida desde o princípio é o diabo. Se vocês estivessem realmente na vontade de Deus, vocês haveriam de me amar, porque eu estou trazendo a verdade para vocês. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Tudo bem? Estão compreendendo? Então, nós percebemos aqui, Jesus anulando aquela religião humana caída que eles estavam seguindo, falando, olha, eu vim trazer, foi a verdade para vocês, deixa isso para lá que eu vim trazer a verdade. Este sentimento que está brotando no coração de vocês, de ser adversário, de ser opositor, de se levantar, de tentar anular, de tentar destruir, isso não vem de Deus. Isso não vem do Pai, está vindo do Pai de vocês, que é onde vocês estão encontrando a razão de fazer isso. Então, irmãos, nós pensamos o quê ao ler um texto desse? E eu falei muita palavra matar, é ruim, né, ficar ouvindo isso, né, matar. Aí você pensa assim, graças a Deus, eu sou da paz. Ô, irmão Yandes, eu nem barata eu mato, né? Não gosto. Formiga, então, nossa, de jeito nenhum. Esse negócio de matar não é comigo, graças a Deus. Será? Aí você fala, não, irmão, misericórdia. Ué, mas será? Porque eu quero deixar aqui um pensamento para os irmãos. A religião de Caim, ela mata. Não importa. Se não for o corpo, alguma coisa ela vai matar. Alguma coisa ela... Porque se ela vem do diabo, e quando eu falo diabo, eu falo do sentimento adversário, eu falo do homem que se levanta ali como este opositor. Ela vai matar algo. Ela mata sonhos, ela mata esperanças, ela mata sentimentos, ela persegue, ela maltrata, ela dá falso testemunho, ela mente, ela cria situações, ela oprime, seja dentro da igreja, seja na nossa casa, seja pai contra filhos, seja esposo contra esposa, seja ministros, obreiros, pastores, quando se tem o local, o crescimento de uma religião ali caída e não uma fé verdadeira em Cristo, quando se dá lugar para isso, as atitudes, o fruto, vai ser isso, vai ser sempre a morte de alguma coisa, vai ser sempre eu agredindo o meu próximo, matando, perseguindo, oprimindo alguém. Quem aqui entende o que eu estou falando? Quantos não passam por isso? Quantos estão passando agora em muitos lugares por aí? Quantos de nós que estamos aqui, chegamos aqui depois de passar por isso? Depois de que a religião de Caim se levantou contra nós para tentar nos abater de alguma forma. Então, irmãos, nós nos alimentamos e o meio evangélico muitas vezes se alimentou disso. Ah, que Deus vai pesar a mão contra você. Olha, teus filhos, hein, cuidado. Tem coisa pior do que mexer com os filhos da gente, né? Ah, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. E às vezes, irmãos, nós vamos alimentando isso, né? Vamos alimentando esse tipo de situação, a qual é comum, a qual nós consideramos comum no nosso dia a dia, na nossa prática de fé, eu ter que me livrar de alguém, eu ter que sabotar alguém, eu ter que me levantar contra alguém. Isso não faz parte de um coração que está na presença do Senhor, que tem a fé verdadeira ali, crescendo genuinamente, Jesus Cristo sendo formado. Não, isso é o Caim
se levantando. Isso é aquele que se afastou de Deus, que dentro de nós fica querendo voltar e que não vai voltar, em nome de Jesus. Então, João, ele vai trazer, então, um outro link para a gente. Nós vemos que Jesus, então, ele faz esse link entre eles serem filhos do diabo com aquela atitude, e João, ele traz um outro link com Caim, porque, como eu disse para você, você pode falar, eu nunca me levantei contra alguém para o ferir na face, mas e nas nossas atitudes? O próprio ignorar alguém que precisa da sua ajuda, né? Igreja, às vezes acontece muito isso, as pessoas ignoram, olha, não chama ele, deixa ele ali no canto, não mexe com ele não, porque esse cara é problemático, não mexe com ele. E os problemáticos que estão com tanta vontade de servir a Deus, não encontram lugar para servir a Deus. Lá em 1 João, vamos ler esse texto, 1 João, capítulo de número 3. 1 João, capítulo 3, versículo 11, irmãos, 11, vamos ler o 11, o 12 e depois o 15. Nos diz assim, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio, então não era coisa nova, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, não é desde o princípio da fé, desde o princípio, desde que antes houvesse mundo, Deus é amor, sempre foi amor. Então a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo quem, irmãos? Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E o verso 15 nos diz, todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? Assassino, homicida. Então, nós vemos aqui, irmão, sem nenhum exagero, que João ele coloca na mesma atmosfera. Ele fala, olha, tanto Caim, que se levantou, seja com uma lança, uma pedra, um pedaço de pau, e matou o irmão dele, se você odeia o seu irmão, você também é como Caim. Você também é um assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, Cristo não está sendo formado, você não está dando lugar para que Cristo seja formado, a fim de que você possa dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cada vez então que você nutre, cada vez então que você alimenta, cada vez então que nós andamos e caminhamos segundo a religião, segundo o caminho de Caim, nós não estamos deixando Cristo ser formado dentro de nós. João disse, a vida eterna não está permanecendo dentro de nós. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Então, muitas vezes se usa isso no meio da fé, e ainda quem diga, não, mas Jesus Cristo disse que veio trazer foi espada. É pai contra filho, filho contra mãe, não sei o que tem. Mas você nunca ouviu sobre o príncipe da paz? Você nunca ouviu falar sobre o amor de Cristo? Você nunca ouviu falar sobre uma leitura orgânica das Escrituras? Vamos mudar, irmãos, porque às vezes nós pegamos a religião e queremos caçar uma forma de justificar a violência através dela. Muitos fazem isso. Então, irmãos, a fé, genuinamente, em Cristo Jesus, ela é o quê? Ela é o amor. Ela sempre será o amor. Amém? Então, essa é a primeira característica. A segunda característica, a religião de Caim, ela ignora o que acontece dentro do seu próprio coração. Como assim? Vamos ler lá aquele texto da novela, aquele texto, Gênesis capítulo 4, que nos vai falar sobre o acontecimento, né, em que Caim mata o seu irmão Abel. Gênesis 4, vamos ler o versículo, a partir do versículo 3, que vai nos narrar um pouco dessa história, para que a gente possa compreender o que eu estou querendo passar para os irmãos. Então, uma religião caída, uma religião de Caim, ela vai ignorar o que acontece dentro do coração. Nos diz assim, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
Olha a expressão que Deus ele usa, irmãos, falando com Caim. Por que você anda irado? Às vezes, quando a gente lê, a gente pensa que foi um dia que ele acordou de mau humor. E naquele dia que ele acordou e ele viu aquilo acontecendo, ele falou, olha, eu estou com muita raiva, eu vou matar o meu irmão. Será que é isso? Não, irmãos. Ele é questionado, por que você anda irado? Por que você está vivendo irado? Por que você está nutrindo isso dentro de você? Com certeza, irmãos, havia ali dias, se não meses, que Caim estava ali, andando irado, olhando aquilo. E então o Senhor, ele aponta para o coração, fala, olha Caim, o pecado está jazendo, ele está dormindo aí, na porta. Porta de onde, irmãos? Do teu coração. Mas não para entrar, mas para sair, para ser gerado. Porque o pecado, ele vem de onde? Não é de dentro do homem? Então, a Bíblia nos diz o quê? O desejo está para nascer. Tiago nos diz o quê? Que não é o desejo, somos tentados pela nossa concupiscência. Quantas vezes será que Caim ficava? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não gosto desse jeito. Dessa forma que Abel está procedendo, eu não estou gostando. Então, aquilo estava nascendo, mas Caim não olhou, ainda com um aviso. Caim, ele não olhou para dentro de si, ele continuou levando o quê? Oferta. Ele continuou levando oferta. E o que a religião de Caim faz? Ela não te coloca para você olhar o seu próprio coração, ela coloca você para ignorar o que está acontecendo. Continua dando oferta, continua fazendo o trabalho, continua vivendo aí. Continua fazendo seu serviço religioso. A religião de Caim, ela faz o sacerdote passar pelo caído e dizer, olha, eu não posso ajudar, eu preciso chegar ao templo. Faz o levita passar pelo ensanguentado, moribundo, e dizer, olha, infelizmente eu não posso, estou cansado, acabei de vir do templo, acabei de cantar, acabei de servir, eu não tenho tempo, estou cansado, não dá. Então, a religião de Caim nos faz o quê? Nos fiar em fazer coisas para Deus e ignorar o que está acontecendo dentro do nosso próprio coração. E aí nunca há mudança. E aí você não para refletir sobre a transformação que a palavra viva quer fazer dentro de você. Porque muitas vezes se tem um medo, se coloca um medo, né, de você olhar para dentro de si. Então, nós percebemos o quê? Caim levando a sua oferta, fazendo o seu serviço, mas aquilo não mudou a situação que estava para acontecer. Como eu disse para os irmãos, ele andava irado, mas ele continuava levando a sua oferta, até que um dia se desembocou aquela situação. Irmãos, não adianta. Quando o que está acontecendo dentro do nosso coração, irmãos, você pode levar a oferta, você pode subir e descer monte, você pode fazer a campanha que for, precisa se tratar dentro do teu coração. Precisa se tratar dentro de você do que está acontecendo contigo. Por que andas irado, Caim? Então, a religião de Caim, ela teme olhar para dentro de si e não encontrar a santidade que exige do seu próximo. Por isso, conduz o homem apenas a continuar fazendo coisas para Deus, ignorando o mal e esperando, presta atenção, que um dia, seja por milagre ou por recompensa dos serviços religiosos, aquele mal simplesmente deixe de existir. Então a religião de Caim, ela nos impulsiona a isso. Não, olha, não precisa olhar para dentro de si, continua fazendo aí, e tem a esperança de que um dia, seja pelo resultado do que você está fazendo, ou por um milagre qualquer, aquele mal vai deixar de existir. Não, irmãos. Nós precisamos nos alimentar e nos nutrir da palavra, porque é a palavra verdadeira que vai nos transformando o coração. Vai nos transformando o coração. Não adianta quantas coisas a gente invente de fazer, tentando ver se demonstramos tamanha santidade, tamanha postura, tamanha fé. Você precisa trancar a porta do seu quarto, você precisa falar com o teu Deus, você precisa ver, você precisa refletir, você precisa que Deus te mostre através da palavra, para que você seja ali consertado todos os dias, como a luz da aurora, não é assim? Todos os dias, amém? Então, por que eu falo isso, irmãos? Porque nós vivemos num momento hoje,
a igreja muitas vezes tem se tornado algo paliativo. O que é paliativo? É aquilo que você faz, você usa normalmente com relação à medicina, né? Então você fala, olha, não tem como a gente resolver a situação, curar este problema, mas você vai tomando esse remédio, você vai fazendo isso. E eu quero que você pense numa situação, de que forma que a igreja muitas vezes tem agido. Quando eu falo igreja, eu falo no geral. Pensa como se você sentisse uma dor de cabeça, todos os dias aquela dor de cabeça vem. E você fica incomodado, você, o que eu vou fazer? E de repente você vê uma propaganda, fala, aqui cura-se dor de cabeça. Você fala, olha, eu vou lá. E aí você entra e a pessoa te dá um remedinho. Ela está aqui. Aí você toma, aí você melhora e fala, olha que coisa boa, melhorou. Aí você vai para casa. Mas no outro dia você está com dor de cabeça de novo. Aí você volta lá e fala, olha, lembra daquele remédio que você me arrumou ontem? Eu queria outro. Fala, não, toma mais um aqui. E aí você vai vivendo assim, todo dia a dor de cabeça vem, aí você vai lá, passa naquele local e toma aquele remédio. Mas chega uma hora que não passa. Chega uma hora que a dor de cabeça, você tomou o remédio, mas ela ainda está continuando. Você fala, nossa, eu estou agoniado com isso. Você passa lá e fala, me dê 2, porque eu acho que não está mais fazendo tanto efeito. E você toma 2. Mas vai passar algum tempo, você vai precisar de 3, você vai precisar de 4, de 5, de uma caixa inteira. Irmãos, uma dor de cabeça pode ser tanto tipo de coisa dentro do nosso corpo. Não é normal nós vivermos com uma dor de cabeça todos os dias. Por que eu estou falando isso? Às vezes nós achamos que a igreja é esse lugarzinho que nos dá a pílula. Eu estou mal, e eu vou lá, e eu volto bem. E aí eu estou mal, e eu vou lá, e eu volto bem. Mas chega uma hora que eu vou lá, e eu volto mal. Eu não me melhorou aquele dia. E aí se inventa um monte de coisa, vamos ter mais música, vamos ter mais isso, vamos ter mais aquilo, vamos ter esta campanha, vamos ter aquilo outro, para tentar ir curando as dores. Só que não se resolve, irmão, se não se tratar dentro do coração do homem. Vai sendo sempre paliativo. Vai sendo sempre algo que, naquele momento, você fala, é hoje, agora meus problemas acabaram, eu sou o novo homem. Mas você volta para casa, seus problemas estão tudo lá de novo, irmãos. E se você não está resolvendo diariamente, buscando o Cristo vivo, buscando a palavra verdadeira, irmãos, não se resolve aquilo. Pode cantar o tanto de música que for, pode fazer show, pode chamar o cantor mais famoso para vir, o pregador que conta as piadas, você pode fazer o que for, não vai resolver a sua dor. Vai ser paliativo. Então, irmãos, nós não devemos nos fiar num tipo de religião, então, que nos faz caminhar como se nada estivesse acontecendo. Todos os dias é o dia de nós refletirmos o quanto que nós precisamos ser transformados para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, tenham paciência comigo, tá, irmãos? Terceiro ponto. A religião de Caim, o que é que ela faz? Ela difama aquilo que não entende. Foi o que nós lemos lá no livro de Judas, né? Vamos ler novamente? Judas, versículo 10, nos diz, estes, porém, quanto a tudo, os irmãos repitam comigo, tudo. Os irmãos sabem o que significa tudo em grego? Significa tudo, irmãos. Tudo significa tudo. Então, estes quem? Que seguem o caminho de Caim. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, eles fazem o quê? Difamam. Eles difamam, porque não entende. Presta atenção, irmãos. A Bíblia nos diz que Caim, ele se irou no seu coração porque a oferta de Abel foi aceita e a dele não foi aceita. Como é que ele sabe que a dele não foi aceita? Desceu fogo? Ouviu uma voz? Um anjo? Um sinal? Por que ele achou que Abel estava tendo alguma oferta sendo aceita e a dele não? Será que Abel não estava ali, naquele momento, fazendo um tipo de oferta diferente que ele nunca tinha feito? Será que não tinha sido a primeira ou a segunda vez, a terceira que Abel estava oferecendo um animal e Caim estava olhando e falou, que coisa esquisita é essa, Abel? Desde a época dos nossos pais a gente oferece cereal. Desde a época dos nossos pais, a gente faz sempre desse jeito. Por que você está fazendo diferente, Abel?
Porque os homens que estão com o coração assim, eles difamam aquilo que não entendem. E Caim não entendia o que Abel estava fazendo. Ele não entendia. Por quê? Porque o que Abel estava fazendo era profético. Era profético. O próprio Cristo, ele nos traz esse esclarecimento nos falando sobre o que Abel estava fazendo. Então Caim, ele não tinha a noção do quanto que era importante, num sentido profético, aquilo que Abel estava fazendo. Jesus nos fala isso lá em Mateus 23. Vamos ler Mateus 23? Para que a gente possa se situar. Mateus 23, versículo 34. Olha só o que Jesus diz. Jesus coloca Abel ali junto com os profetas, naquilo que ele estava fazendo. Mateus 23, versículo 34. Por isso, eis que eu vos envio o quê? Profetas, sábios e escribas. A uns fareis o quê? Matareis. Está vendo a religião de Caim aí? Jesus estava falando com religiosos. Falou, olha, a uns vocês matam. A outros, crucificareis. E a outros açoitareis nas vossas sinagogas. Irmãos, era dentro do local de reunião. Açoite. Dentro da sinagoga. Onde se devia meditar e aprender a palavra, açoite. E aí ele diz o quê? E perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de quem? Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Foi assim, ó. Havia, não que aqui haja, mas havia ali no templo um altar, e o santuário, e aí na divisão entre o altar e o santuário, o profeta Zacarias foi morto. Então nós vemos aqui Jesus colocando Abel junto com os profetas, e eles falam, olha, desde lá de Abel, vocês estão matando os profetas. Então, o que Abel estava fazendo ali, e quando ele fala vocês, ele coloca eles junto com quem? Com Caim. Jesus coloca aqueles homens junto com Caim, fala, desde lá vocês estão matando, por causa dessa religião de vocês. Então Caim, ele não compreendia o que Abel estava fazendo. E aí eu digo para você nessa noite, a religião de Caim, ou seja, essa religião humana, nascente do coração pecaminoso, ela não quer, os irmãos repitam comigo, ela não quer compreender a verdade. Como assim, irmãos? Ela não quer compreender a verdade. Ela quer anular tudo que o seu dogma não explica. Tudo o que aquele dogma estabelecido não explicar, ela quer anular. Ela quer acabar. Porque ela não quer compreender. Ela não quer saber realmente. Ela não quer aprender a verdade. Porque, irmãos, olha a mensagem que nós temos ouvido aqui, você que sempre ouve, você que é membro, você que está aí na internet e assiste as mensagens que são ministradas aqui. O que nos é ensinado, irmãos, todo domingo, toda quarta-feira, nos é colocado um caminho. E muitas vezes esse caminho ele é repetido, é falado várias vezes. Quem vê as mensagens de Efésios, o bispo Alexandre, ele gasta ali o começo todinho recapitulando. Ele diz que é o exercício de ir e vir, não é isso? Os irmãos participam mais. Exercício de ir e vir. E ele fala, olha, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Irmãos, e toda vez que eu estou aqui, eu acompanho, ele fala alguma coisa que eu não tinha pegado ainda. Por quê, irmãos? Porque este caminho é como se eu dissesse para você, olha, vai em tal lugar. E para chegar em tal lugar, você vai ali, vira ali, vira ali, vira ali, e você chega. Isso quer dizer que você sabe o caminho? Que você conhece o caminho? Ah, não, mas eu ponho no GPS. E aí o GPS vai lá e te mostra. Isso quer dizer que você conhece o caminho? Agora, um lugar que você já foi muitas vezes, um lugar que você cresceu ali, um lugar que você viu desenvolver, um lugar que você sempre participou, aquela comunidade, você conhece aquele lugar? Você conhece. Até os comércios, quando abrem um diferente, você fala, olha, isso aqui é novo. Então, irmãos, na nossa caminhada cristã, até o momento da gente ouvir algo e o momento realmente da gente conhecer aquele algo, irmãos, é contínuo, e você vai. Mas a religião de Caim, o coração de Caim não quer compreender. Irmãos, eu confesso
para vocês aqui em rede nacional, ao vivo. Eu conheci o Devap há anos atrás, quando o pastor Alexandre fazia programa de TV. Né? Quem aqui assistia os programas de TV? Quem? Muita gente, hein? E aí eu ouvia da minha casa e tocava aquele Voz da Verdade, eu falava, olha, que benção, né? Aí ele vinha e ele condenava aquele pastor que joga paletó e falava, tá vendo, esse negócio está errado. E aí ele trazia toda, né? Ele sempre vinha com uma mensagem de acordo com aquele momento que estava ali na moda, ele dizia, olha, isso aqui não é bíblico, e vinha com toda aquela exortação. Eu olhava e falava, nossa, que benção. E aí vivi a minha vida, né? Longe do Devap, e aí reencontrei o Devap recentemente, e aí logo veio a pandemia, e veio o lockdown. Eu falei, poxa, eu não posso nem congregar lá com os irmãos, né, para saber mais, para conhecer mais. Eu vou ver os vídeos deles, né, deixa eu ver no YouTube, 300 vídeos. Eu falei, deixa eu ver aqui esse negócio. Aí eu botava, aí eu fui olhando os temas, falei, não, isso aqui não, isso aqui parece difícil, Apocalipse, não. Aí eu olhava e falei, João é bom, João é amor, né? Só amor, vamos ver João. E aí, eu olhando, irmãos, eu confesso, que aí eu via ele trazendo já de uma maneira orgânica, e aí ele trazia uma ministração e eu olhava aquilo e falava, não quero ouvir isso não. Aí eu desligava. Pastor falando coisa diferente, mas o meu coração ardia, irmãos. Aí eu voltava, aí eu ligava, falava, deixa eu ouvir esse negócio. Aí eu compreendi, falava, é por isso. Aí já emendava um vídeo no outro, né? Ainda bem que o YouTube faz isso, aí emenda um vídeo no outro. E aí é lockdown, eu não estava trabalhando, e de novo. Aí eu olhava e dizia, não, esse negócio não, fechava a Bíblia, esse negócio que ele está falando aí não dá. Não desce. Eu já preguei muitas vezes, eu não acredito nisso. Aí eu voltava, deixa eu assistir de novo. Irmãos, e aquela palavra vai sendo gerada no teu coração, e você vai se sentindo liberto, irmãos. E você vai sentindo alegria no coração. Então, o desejo de conhecer a verdade. Porque eu ouvi essa expressão, a verdade, irmãos, todo mundo diz, eu tenho a verdade. Todo mundo, você chega em qualquer lugar e fala, eu estou na verdade. Então, aquilo para mim, às vezes, não descia, como é que eu estou na verdade, e ele também diz que está, e ele está falando uma coisa que é diferente de mim. Mas, irmãos, que coisa maravilhosa é você se dispor a ouvir a palavra viva e verdadeira na pessoa de Jesus Cristo. Cristo como o verbo. Irmãos, quando eu vi ali João, ali aquele capítulo 1, e ele é o verbo, e eu olhava, e ele é a palavra, e aquilo ia entrando em mim, eu falei, que maravilha. Então, irmãos, a religião de Caim não, ela anula, ela não quer saber, ela não quer ouvir. Um exemplo disso, irmãos, é Estevão. Estevão, irmãos, ele começa a falar de Cristo, e enquanto ele está morrendo, ele está pregando ali. A Bíblia nos diz que aqueles fariseus, eles rangiam os dentes igual cachorro, irmão. Eles espumavam a boca, eles tremiam de raiva. E Saulo estava ali do lado. A Bíblia não nos fala se ele estava rangendo os dentes, se ele não estava, mas ele estava ali. A Bíblia nos diz que ele guardou as roupas de quem ia apedrejar Estevão. Só que, o que eu disse para os irmãos? A religião de Caim, a do fruto do coração do homem, ela quer anular aquilo que ela não compreende. E Saulo, irmãos, ali ainda Saulo, não era Paulo, ele não compreendeu o que Estevão disse. Ele ouviu, mas aquilo veio aos ouvidos dele como ira. E o que nos diz o livro de Atos? Que logo depois, pouco tempo depois, Saulo já tinha conseguido carta, conseguido exército, conseguido cavalo, e chegado dizendo, olha, vou perseguir, vou matar tudo que é cristão. Vamos acabar com este movimento. Vamos acabar com a seita dos nazarenos. Vamos acabar com isso. Está lá no livro de Atos. Então, Saulo, ele vem com fúria, irmãos, com a fúria contra aquilo que ele não compreendia. Saulo era religioso? Lógico, dos mais. Né? Ele faz toda a descrição da vida dele, como um religioso, como um fariseu. Então, ele queria anular aquilo que ele não compreendia. Só que, em algum momento, ele teve um encontro com a palavra verdadeira. Em algum momento, ele teve um encontro, então, com o Cristo. Sabe o que Saulo faz agora, Paulo? Irmãos, ele abre mão de tudo que ele sabia. Irmãos, uma vida inteira de conhecimento. Ele diz, eu estudei, foi aos pés de Gamaliel. Você sabe quem é Gamaliel?
Gamaliel aqui oferece pós-graduação, doutorando em teologia. Você não tem ideia de quem que é Gamaliel. E ele fala, olha, eu aprendi tudo isso desde a minha meninice, circuncidado ao 8º dia. Desde quando eu nasci, eu estou aqui aprendendo isso. E aí, irmãos, ele abre mão de tudo, conforme nos diz que ele trata como refúgio, né? Tudo aquilo que ele tinha. Mas qual é o processo? Eu te pergunto isso, irmãos, porque às vezes nós entramos e nós começamos então a ouvir a palavra orgânica, e aí você olha e diz, nossa, mas quando que eu vou realmente compreender este caminho e trilhar este caminho perfeitamente, porque eu ainda fico meio assim, eu ainda nem tudo eu compreendo, nem tudo eu sei. Realmente, irmãos, nem tudo nós sabemos e nem iremos saber. Aqui tem conhecimento, Deus tem conhecimento para a gente por toda a eternidade e não acaba. Né? E às vezes a gente fica preocupado com isso, aquele ponto específico, aquilo. Teve uma vez que eu, quando estava tendo as lives, eu mandei uma mensagem para o Bispo Alexandre, eu falei, Bispo Alexandre, eu tenho uma dúvida sobre este ponto aqui, sobre isto aqui que eu queria saber. E aí ele me respondeu educadamente, falou, não, eu vou ver com o pastor Josué para a gente fazer uma live. Nunca fez. Sabiamente ele nunca fez. Por quê, irmãos? Porque não tem resposta fácil para pergunta complexa, irmãos. A gente precisa compreender num geral. E aquela pergunta que eu fiz, que ele nunca respondeu, eu tive acesso a ela em tantas mensagens de uma forma tão profunda. Muito melhor do que ele me responder num WhatsApp ou numa live de meia hora. Então, irmãos, Paulo, ele compreende que ele precisa se desfazer e aprender. E aí que é o complicado, irmãos, porque é como se você estivesse fazendo uma reforma estrutural enquanto você mora dentro da casa. Já viu? Às vezes a casa não tem coluna, você tem que cortar os cantos da parede para colocar a coluna, porque você quer subir, né? Aí você tem que trocar telhado, você tem que trocar isso, bater laje, mas você está morando dentro, você não pode sair para outro lugar. Aí você fica trocando de cômodo, vai para um lado, vai para o outro. E nós estamos passando por este processo, a gente precisa se desfazer de várias coisas enquanto vamos conseguindo outras. Né? E aí, a Bíblia nos diz, então, qual é o testemunho de Paulo sobre isso? Gálatas 1, versículo 13. Vamos ler lá, Gálatas 1, versículo 13. Olha só que o testemunho de Paulo aos Gálatas. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Está vendo a religião de Caim aí? Não era, eu ia lá para proibir eles de fazer culto, lockdown, ninguém pode fazer culto. Não, ele queria devastar, ele queria acabar, ele queria matar, e os que não matassem tinham que ir presos. E os bens tinham que ser vendidos, espoliados, que é para quando você saísse da cadeia, ainda não ter mais nada. Era para devastar a vida. Né? E aí ele continua dizendo, e na minha nação, não era no bairro, não era na cidade, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então ele diz, olha, dos que eram da minha idade, do meu grupinho de escola ali, eu era o mais zeloso, eu era o que sabia mais, eu era o que fazia mais. Só que ele coloca um porém. No versículo 15 ele diz, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, e nem subi para Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. 18. Decorrido quanto tempo, irmãos? 3 anos. Então eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias e não vi outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Então, olha só o que ele fala. Ele fala, quando eu me converti, eu não corri para Jerusalém. Então converti, agora vou lá com Pedro, porque eu quero conversar direto com Pedro para ele sentar aqui e me ensinar esse negócio tudinho. Em 24 horas eu preciso saber desse negócio. Não, irmãos. Ele foi para o deserto. Ele foi para a Arábia. Ele foi ficar sozinho. E ele foi buscar. Ele foi buscar aprender. Ele foi buscar aprender. Depois de 3 anos, que ele vai para Jerusalém. E aí ele conhece Pedro, conhece Tiago. Né? E aí, irmãos, a Bíblia também vai nos dizer, no versículo de número, capítulo 2, versículo 1,
14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando comigo também a Tito. Aqui, irmão, já é ali para o começo do ministério dele. Então a gente vê, às vezes, no livro, a gente vê no capítulo 9, né? Paulo convertendo, capítulo 10, capítulo 11, ele saindo para pregar. Mas, irmãos, ele disse, olha, foi 3 anos, antes de eu ir para Jerusalém, antes de eu falar com os apóstolos, eu passei ali 3 anos aprendendo com o próprio Cristo, aprendendo. 14 anos depois, que eu, junto com Barnabé, que a gente foi lá para a gente começar um trabalho. Então, irmãos, não existe um tempo programado para nenhum de nós, mas tem que existir uma busca, um interesse, um desejo de cada um de nós, em desfazer estruturas que não são verdadeiras e termos, então, a ciência da verdade que está em Cristo. Deixarmos a religião de Caim e vivemos a fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém? E para ir finalizando, então, antes que os irmãos cochilem aqui dentro do culto, a religião de Caim, ela se corrompe no instinto natural. Lá em Judas, no capítulo 1, versículo 10, nós lemos, nos diz, então, que eles não compreendem, aquilo que não compreendem eles atacam, e até naquilo que compreendem, por instinto natural, eles falham. Esses que estão vivendo dessa forma. Irmãos, a religião ela é algo inerente ao coração humano, o desejo do divino, do eterno. O ser humano nasce, a Bíblia nos fala isso, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, todo homem, ele busca acreditar em algo, né? E saber mais, e conhecer mais. Nós temos isso dentro de nós. E todas as religiões, independente de qual seja, ela tem, às vezes, formas de você sentir alguma manifestação do divino, né? Umas cantam, batem instrumentos de percussão, outros instrumentos, umas tomam chá, outras tomam um álcoolzinho, umas rodam, outras caem, umas arrepiam, outras gritam. Cada uma tenta mostrar de alguma maneira, olha, o agir de Deus está acontecendo aqui, isso é Deus. Mas, irmãos, certas coisas que acontecem conosco são coisas que são naturais aos seres humanos, são instintivas. Né? Muitas vezes se coloca, porque o agir de Deus é a dança no meio, e aí a dança. Uma criança também que não ouviu falar de Deus, se ela ouvir tocando uma musiquinha, ela vai dançar. É instintivo dela. Porque eu chorei, e eu gritei, e eu senti ali a presença de Deus. Vai num jogo de futebol, você não vê, se você grita, chora, xinga, né? E aí você sente aquela emoção. Vai num show de alguém, você não vê, você sente um arrepio, dependendo da voz que aquela pessoa for cantar, daquele jeito, aquele cantor que você tanto queria ver. Arrepia tudo, irmãos, até aqui atrás, aqui, ó. Né? E aí, a religião de Caim pega essas coisas e cria o quê? Cria um dogma, né? Cria alguma coisa. Irmãos, a manifestação, ela é inerente ao nosso coração. A gente pode se encantar, se alegrar, porque os irmãos vêm cantar aqui, os irmãos batem palma, bate bonito. Né? Eu pareço uma foca, eu fico assim. E aí é bonito. Irmãos, você pode se alegrar com uma canção e até derramar lágrimas numa oração, sim. Às vezes, né, é uma situação profunda que você está ali. Né? Ou você pode sentir o desejo de dançar, de balançar, porque você está ali com alegria. Mas eu não posso fazer disso um dogma. Eu não posso fazer disso, olha, que Deus está nisso. Uns falam, olha, se aplaudir, não, Deus não está, não pode aplaudir aqui, não aplaude. Outros falam, não, tem que fazer barulho. Uns dizem, não pode falar nada. Outros têm que gritar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, não podemos pegar aquilo que nasce dentro do nosso coração para louvor do Senhor e transformar num dogma, numa doutrina. Então, nós vemos aqui que Judas diz que até naquilo que instintivamente eles deveriam saber, até nisso eles falham. Porque é uma religião nascida do coração humano e não da verdade. Mas qual que é a solução, então, irmão? Você vem aqui, você derruba tudo, acaba com um monte de coisa. E o que eu faço? Porque qualquer um de nós, irmãos, pode transformar até o que a gente ouve aqui numa religião de Caim. A partir do momento que você escuta uma palavra aqui, você sai na rua caçando briga com cada um. Não, porque não é desse jeito, porque organicamente nas Escrituras é assim. Aí você está trazendo a violência, muitas vezes, com uma coisa que não foi assim que foi falado para você. Né? Já vi alguns, às vezes, comentando, olha, pastor Alexandre, ainda bem que eu ouvi essa palavra, que agora nunca mais eu vou para a igreja, não quero saber de igreja nenhuma. Eu nunca vi ele dizendo isso aqui. Ele fala, irmãos, vamos nos congregar.
Temos que congregar, né? Quantas vezes os irmãos escutam isso ou só eu que ouço? Vamos congregar. Então, mas o que eu faço, então, diante disso que foi me dito hoje, né? Se pega, derruba tudo. É necessário, sim, a gente se desfazer de várias coisas, mas você não pode ficar vazio. É nisso que muitos se perdem. Muitos olham e dizem, realmente, seja qual for o dogma, esse dogma não precisa, esse dogma não precisa, esse dogma não precisa. E aí quando você fica sem dogma nenhum, você fala, e agora, como que eu sirvo a Deus? Você precisa buscar a verdade. Porque se você não faz isso, se você não continua a partir daí, lembra que Jesus disse que um homem ele tendo um espírito dentro dele, esse espírito ele é expulso. Se a casa ficar vazia e arrumada, ele vem e traz 7 junto com ele? E o seu estágio é pior do que o primeiro? Quantos irmãos, talvez você conheceu, que realmente se desfizeram dos dogmas, mas não preencheram com Cristo vivo e estão por aí vagando? Você precisa preencher com Cristo vivo. Né? Você não pode pegar e dizer, não, agora eu odeio religião, e eu odeio igreja, e eu odeio tudo. Não, irmãos, não é isso que está sendo dito aqui nessa noite. Vai lá no YouTube ver de novo. Então, nós precisamos, irmãos, colocar algo dentro. E o que a gente tem que colocar? Vamos ver, para terminar, Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Nós devemos, irmãos, ter a fé e não a religião. Porque a religião ela vai vir do homem, ela vai trazer a divisão, como eu te disse. Mas a fé não. A fé, ela vem de Cristo. Capítulo 3 de Filipenses, versículo de número 8, nos diz, sim, olha só, o mesmo Paulo falando de novo, sim, deveras eu considero tudo. Os irmãos digam tudo. O que significa tudo em aramaico, irmãos? Tudo. Tudo, né? Deveras que eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então ele fala, olha, eu perco isso porque eu quero que o conhecimento de Jesus Cristo. Ele fala, eu perco tudo para que eu seja cheio desse conhecimento. E ele fala, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as consideram como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não é por aí, não é disperso, não é louco, é ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Então, irmãos, nós não vamos deixar que fique crescendo em nós qualquer tipo de religiosidade, porque senão agiremos como Caim, nos levantando contra o nosso irmão, nos levantando contra aquilo que não compreendemos, mas nós somos daqueles que são da fé. Os que são da fé não vão retroceder, não retrocedam, irmãos, não volte à religiosidade, permaneça na fé, amém?